Oi meninos, tudo bem com vocês? E aí, no nono ano, vocês estão joia? Espero que sim, tá? Hoje eu vim aqui gravar uma videoaula pra vocês pra falar sobre população, tá bom? Vamos fazer aí um pouquinho diferente, em vez de eu fazer ao vivo, eu tô fazendo esse pedaço da Europa ao vivo, mas aí vou fazer isso pra não ficar tão repetitivo, tá? Bom, hoje a gente vai falar de população europeia. Falar de Europa e de população europeia, a gente já conversou sobre isso muitas vezes. Acho que, na verdade, vocês já têm um bom entendimento a respeito do assunto, mas vamos colocar aí a população só dentro do cenário europeu, tá? Embora eu sei que vocês vão ter muita tranquilidade em entender esse assunto. Seguinte, quando a gente fala de Europa, a gente está falando de um continente que tem uma distribuição populacional um pouco diferente, né? Na verdade, assim, a gente tem áreas densamente povoadas e áreas com baixa ocupação humana, certo? Porque a gente está falando de um continente que tem muitas adversidades climáticas, né? A gente sabe que o continente europeu tem climas muito rígidos, invernos muito rígidos em determinadas regiões e locais com climas mais amenos. Mas o extremo norte europeu, ele é muito frio. Então, muitas vezes, isso faz diminuir a ocupação, né? A densidade demográfica acaba ficando baixa, porque acabam se tornando áreas anecúmenas, áreas que, às vezes, até impossibilitam a sobrevivência do homem, por exemplo, durante o inverno. A gente tem locais que faz temperatura menos 30, né? Menos 40 até, sensação térmica. Então, esses locais realmente dificultam essa ocupação humana e vão alterar um pouco a distribuição, né, da população no continente europeu. Bom, e quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar o seguinte: o centro da Europa, a região mais central, ela é a que tem mais densidade demográfica, tá? E são países pequenos também, né, gente? Quando a gente fala de alta densidade demográfica, não quer dizer que a população também é tão grande. Não é. O que acontece é que alguns países europeus são muito pequenininhos. Na verdade, a Europa tem países pequenos, né? Principalmente quando a gente compara com a extensão territorial brasileira. A gente vê que tem países muito menores do que o Brasil. Então, isso acaba aumentando a densidade demográfica, né? Então, às vezes, a gente não está falando aqui que o país tem uma grande população absoluta. Porém, como ele tem um território pequeno, isso acaba elevando muito essa densidade demográfica, tá? E aí a gente tem alguns estados que provam isso pra gente, como, por exemplo, Holanda, como, por exemplo, Dinamarca, Luxemburgo, que é um principado bem pequenininho, pequenininho mesmo, gente, com poucos quilômetros quadrados, enfim. Mônaco tem uma das maiores densidades demográficas do mundo, tá? Chega a passar os 400 habitantes por quilômetros quadrados. Mas por que acontece isso? Porque o país é extremamente pequenininho, é um principado extremamente pequeno, tá? Então, ele quase que serve de cidade dormitório, as pessoas ficam ali durante a noite e acabam se deslocando pela Europa, até porque ele tem um ponto, uma região estratégica, ele tem uma localização muito boa, né, na Europa, então serve para circular. Mônaco, inclusive, é residência de muitos pilotos da Fórmula 1, porque como eles têm que se deslocar por toda a Europa, lá fica bem centralizado, fica bem localizado. Então, e são pessoas de altíssimo poder aquisitivo, são pessoas com uma renda muito grande, enfim, é um local de muita riqueza. Mas o fato é, a população europeia, então, ela encontra essa questão da distribuição geográfica desigual, da sua distribuição pelo território desigual. Isso, claro, que não é só uma característica do continente europeu. Em vários continentes, se a gente for analisar, acontecem esse tipo de situação, né? Você tem lugares mais densamente povoados e outros menos povoados, em função das condições naturais, né? No caso da Europa, as condições que dificultam essa ocupação é principalmente o frio ao norte. A gente tem algumas regiões montanhosas que também vão dificultar essa ocupação, mas assim, o que predomina ali mesmo é a questão mais fria ao norte, tá? Bom, e como que é distribuída essa população? A gente sabe que o continente europeu é um país possui países desenvolvidos, é formado por países desenvolvidos, países com IDH elevado, né? A gente tem aí no continente os maiores IDHs do mundo, certo? Principalmente quando a gente chega ali no norte europeu, né? Na Europa setentrional, onde a gente tem Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia, que são países, assim, com uma qualidade de vida excepcional. Porém, a gente também sabe que quanto maior a qualidade de vida das pessoas, maior o desenvolvimento socioeconômico dos países, em tese, menor, né, a questão da quantidade de filhos.
A natalidade, o crescimento demográfico, ele está muito atrelado ao desenvolvimento dos países. E a gente tem várias teorias demográficas que nos provam isso, certo? Hoje, a teoria mais aceita, que é a reformista, ela fala que o subdesenvolvimento gera a grande natalidade. Por quê, gente? Porque as mães muitas vezes não são informadas, não têm acesso a métodos contraceptivos e tem outras linhas de pensamento em função do que esperar dos filhos para o futuro, do que gerir, do que prover para os filhos no futuro. Já é provado que quanto mais anos de escolaridade, de estudo tem a mãe, menos filhos ela tende a ter, tá? Claro que a gente tem exceções, mas eu tô falando aqui de uma forma generalizada, né, média, com dados de média. Então, isso já ficou provado, que quanto mais anos de estudo a mãe tem, em tese, né, menos filhos ela tem, até porque ela entra no mercado de trabalho, ela quer uma qualidade de vida melhor para esses filhos e ela sabe que se ela tiver muitas crianças, possivelmente ela não vai conseguir dar a mesma qualidade de vida que ela daria para que se ela tivesse 1 ou 2 filhos. Então, a taxa de natalidade em países desenvolvidos é provada que ela é menor, tá? Não precisa nem da gente ir nos países, gente. Quando a gente chega numa região, se a gente pegar aqui em Minas Gerais, se a gente for nas regiões mais pobres de Minas Gerais, a gente vai ver que a natalidade é muito maior que em regiões mais ricas, né? Isso é claro. Nos bairros de uma cidade a gente consegue ver isso. Bairros mais pobres a gente tem população mais elevada, bairros mais ricos a gente tem uma menor natalidade. Isso é claro, tá? Então, isso vale para os países europeus. E como a gente está falando de um continente que tem todos os países praticamente desenvolvidos, a gente está falando que praticamente todos os países do continente europeu sofrem sim uma queda na natalidade. Alguns mais, outros menos. Em alguns países a gente tem isso de uma forma mais acentuada. Mas de forma geral, generalizada, quando a gente pega para analisar o continente como um todo, é muito simples e muito claro que o continente europeu hoje, né, apresenta baixíssimas taxas de natalidade em função do seu desenvolvimento, em função dos anos de estudos das mães, em função do nível de conhecimento e de métodos contraceptivos que elas têm, tá? Bom, só que isso muitas vezes pode ser um problema. O que acontece, né? Cada vez mais a população europeia tem sofrido um decréscimo, ela tem diminuído a sua população jovem, certo? Quando a gente diminui, gente, a população jovem de um lugar, as crianças de um lugar, essas crianças, com o passar dos anos, elas vão se tornar a população economicamente ativa, né, o PEA, que a gente conta aqui no Brasil de 14 a 60 anos. Eu falo aqui no Brasil porque alguns lugares têm algumas leis diferentes e aí as pessoas não podem começar a trabalhar aos 14, mas em média, nessa idade, aqui no Brasil, vocês podem começar a trabalhar aos 14 anos, né, poderiam ter começado a trabalhar aos 14 anos, desde como menor aprendiz. Mas enfim, se a lei varia de país para país, só que em média a gente tem uma população economicamente ativa de uns 18 a uns 60 anos. E quando essas crianças começam a nascer menos, quando elas chegarem à vida adulta, que seriam aí a mão de obra que o país teria, essas crianças vão ser em menor quantidade. E aí começa a faltar o PEA, começa a faltar a população economicamente ativa, tá? E isso pode começar a gerar um problema para a economia, né? Por quê? Porque os governos precisam dessa mão de obra, certo? Os governos necessitam desse tipo de mão de obra também para impulsionar a economia. E quando você não tem essa mão de obra, você começa a gerar problemas, certo? Muitos problemas. E em contrapartida, essa população vai envelhecer. E cada vez mais a gente vai ter uma população mais velha e uma população mais nova em menor quantidade. E aí a gente gera 2 problemas: a falta de mão de obra jovem e problemas com a previdência social. A gente já falou disso em vários momentos, que um país ele dá direitos às suas pessoas, as pessoas contribuem para a previdência social e quando elas se aposentam, elas têm como direito, né, receber sua aposentadoria mensal mediante aquilo que elas contribuíram durante a vida produtiva delas. Só que o dinheiro que a gente paga a aposentadoria, por exemplo, aqui no Brasil, o dinheiro utilizado para pagar os nossos idosos hoje, os nossos aposentados hoje, ele é proveniente de quem está trabalhando. Então, todo mês, os pais de vocês, a gente contribui para a Previdência Social. Então, no meu caso, que eu trabalho, por exemplo, tem os pais também que trabalham com carteira assinada, já vem debitando. Nosso patrão já vem lá no nosso pagamento mensal, já debitando aquele valor que a gente deveria pagar para a Previdência. Então, no meu caso, por exemplo, o colégio, todos os meses isso já vem debitado e o colégio automaticamente transfere isso para a Previdência Social. Quando eu ficar idosa, se eu ficar doente, precisar me afastar, no caso de mães, quando tem bebês, que elas têm direito à licença, elas vão usufruir desse direito,
tá? A Previdência vai pagar um salário para elas usufruírem desse direito. A mesma coisa são os aposentados, eles trabalharam lá quantos anos, né? Então, quando os aposentados trabalham tantos anos e contribuem para a Previdência Social tantos anos, gente, eles também têm direito a isso, tá? Só que esse dinheiro que vai pagar os nossos idosos hoje é o dinheiro que foi debitado do meu pagamento, é o dinheiro que foi debitado do pagamento do pai de vocês. Mesmo quem é autônomo, quem trabalha por conta própria, pode contribuir para a Previdência do mesmo jeito. Então, o dinheiro meu e dos pais de vocês que a gente trabalha hoje, contribui para a Previdência hoje, ele vai ser usado para pagar os nossos idosos. Mas vocês imaginam, quando a gente ficar mais velho, quando eu e os pais de vocês nos aposentarem, vocês vão estar trabalhando, vocês vão pagar a nossa aposentadoria, né? Pois é, trabalha muito, gente. Então, só que vocês são em menor quantidade, né? Vocês são uma geração em números menor do que a geração minha e dos pais de vocês. Então, como é que essa conta vai fechar? Se vocês são em menos quantidade, nós vamos ser idosos em maior quantidade, pensa só, o que vocês pagarem não vai ser suficiente para pagar a nossa aposentadoria. E aí o governo vai ter que começar a colocar dinheiro para conseguir fazer isso. E aí a gente aumenta o déficit da Previdência Social. A Previdência, ela não aguenta, entendeu? Ela não tem caixa suficiente para fazer isso. Ela não tem dinheiro suficiente para fazer isso. E aí começa a virar um rombo que já existe aqui no Brasil de forma enorme. É por isso que eles vivem mexendo nas leis. Vivem não, né? Mas mexeram recentemente na lei previdenciária, na lei de aposentadoria. E com certeza vão mexer muitas outras vezes. Até vocês chegarem lá. E vai demorar, porque vocês vão ter que trabalhar muitos anos. Porque o que a gente pensa que é observável é aumentar os anos de trabalho. Para quê? Para a Previdência ter que pagar menos tempo, né? Pra gente. Mas isso não é só um cenário brasileiro. A gente pode pensar, isso é no Brasil que a gente tem tanto problema. É no Brasil que a gente tem tanto problema. Mas não é só no Brasil. Isso é um cenário mundial. Porque a conta não vai fechar em nenhum país. Se o país não tiver dinheiro para poder pagar, colocar dinheiro na Previdência, a conta não vai fechar, gente. Porque os jovens são menos do que os idosos do futuro. Vocês são menos. O mundo tem menos jovens, principalmente naqueles países que estão desenvolvidos. E isso já é uma realidade muito clara na Europa, muito evidente na Europa, né? O que a gente pensa? A taxa de reposição da população, ela tem que ser, em média, 2,1, tá? Então, em média, todo casal deveria ter 2 filhos, porque quando eles morressem, aqueles 2 substituiriam ele na contagem da população. Por que a gente fala 2,1? Porque pode ser que algumas crianças não cheguem à vida adulta, né? Pode ser que por algum motivo, os bebês recém-nascidos ou depois até mais velhos, eles venham a morrer. Então, a gente tem que contar com uma margem aí de flexibilização. Por isso que a gente fala 2,1 e não fala 2, tá? Em média, hoje, a Europa tem uma taxa de reposição de 1,7. Ou seja, está muito abaixo do esperado. A gente não está lidando nem com essa possibilidade aí desse 1% que pode falecer nesse processo. E a gente também não está lidando com essa questão da taxa de reposição de 2 filhos por casal. Ou seja, vai começar a gerar um crescimento negativo em algum momento. A gente ainda não tem taxas de crescimento negativo, tá? Porque para ser negativo, tinha que estar morrendo mais do que nascendo. E a gente não tem essa situação ainda no continente europeu, tá? Ainda estão nascendo menos? Sim, mas a taxa de reposição ainda existe. Por quê? Porque não está morrendo na mesma quantidade. Mas se continuar caindo desse jeito, em algum momento a gente vai ter taxas de crescimento negativo, sim, vai nascer menos população, a população vai parar de crescer, ou seja, ela vai regredir. Não estamos nesse ponto, mas estamos em vias de, se isso não for modificado. E alguns países europeus já começam a oferecer um monte de benefícios, isso não é de hoje, até um tempinho, que os países europeus já estão oferecendo benefícios para que possa se mudar essa realidade, tá? Já estão oferecendo benefícios para a população, por exemplo, incentivos, aumento na licença maternidade. Aqui no Brasil é 4 meses e 6 meses para o setor público, 4 meses para o setor privado. Lá eles estão aumentando, tem país que já está dando aí 1 ano para as mães ficarem em casa com seus bebês, aumentando as licenças paternidades. No Brasil a gente teve um acréscimo agora recentemente, mas em alguns países europeus a gente tem isso muito mais tempo, para o pai ficar em casa com o bebê, ajudando a mãe. A gente tem um benefício que é pago mensalmente para as famílias, por criança, até essas crianças se formarem na faculdade, ou seja, até se tornarem adultos e poderem gerir seu próprio sustento.
Isso é importante porque incentiva, né? Porque você pensa, os custos com o filho vai ser reduzido, mas nem isso está fazendo essas taxas aumentarem. Essa ideia desse incentivo mensal, ela não é de hoje, já tem um tempo, tá? Já alguns países já adotam e nem isso fez crescer essa questão da taxa de natalidade, certo? Então a Europa está buscando caminhos para tentar incentivar a natalidade, mas nem esses caminhos que ela está buscando até agora deram resultado conclusivo. Então a gente está caminhando, se nada mudar, para um processo de declínio populacional. Tá? Eu falo se nada mudar porque a gente tem cenários e cenários e pode ser que em algum momento essas taxas voltem a aumentar, mas por enquanto esse é o cenário que nós temos, tá? Bom, aqui eu tenho para vocês, no livro, por favor, eu gostaria que vocês olhassem, as pirâmides, tá? Olha só, a gente tem aqui as pirâmides demográficas, certo? Aqui é a média europeia, tá, gente? A pirâmide europeia, depois vocês vão olhar no livro de vocês. A gente tem o país, o continente, em 1919, tá? 2019, desculpa. Olha como que a gente já tem uma população menor aqui na base, olha como é que ela já tá virando coluna. Olha como essa pirâmide não tá naquele modelinho de pirâmide mais mesmo, tá? Aquele modelinho de pirâmide é para os países subdesenvolvidos. Olha como que ela já tá virando, olha, querendo virar uma coluna, né? Isso aqui, essa base, ela vai diminuir cada vez menos, tá? A tendência é essa, tá? A tendência é essa. E aqui em cima, olha, a gente já tem uma galerinha aí vivendo 100 anos, tá? Depois a gente tem aqui a pirâmide masculina e a pirâmide feminina em 2050. Isso é uma prospecção, é feita com fins matemáticos, tá bom? Claro que não, ela contempla aí alguns cenários, mas olha só, a gente já tem bem mais afunilado aqui. Olha como é que ela tá grande aqui em cima. Olha aqui, olha a masculina, mesma coisa. Ou seja, ela tá virando coluna. Virar coluna não é um problema, gente. O problema é quando ela começa a funilar e a pirâmide tende a inverter, tá? E é um cenário que leva a crer que essa pirâmide vai inverter. Claro que demografia, a gente não fala disso para daqui a 5 anos, a gente não fala disso para daqui a 10 anos, a gente trabalha com décadas, né? São décadas que dão resposta na demografia. Então, aqui a gente tem uma pirâmide de 2050. Quando vai inverter? Se continuar nesse cenário, talvez 2070, 2060 a gente comece a ter uma inversão, tá? Se continuar. Mas até lá a população já está diminuindo. A população jovem já está diminuindo. E isso já vai ser um problema sério nesses países. Agora, com a pandemia, não dá pra gente ter certeza de fato o que vai acontecer. Mas dependendo do número de mortes que a gente tiver, a gente está tendo muita morte com idosos, né? Se essas mortes forem, assim, muito grandes com crianças, a gente ia ter um impacto ainda maior nessa pirâmide. Aí a gente ia sentir, no ano de 2020, a gente ia ter uma reduzida considerável aí na pirâmide etária nos nascimentos. Porém, como essas mortes não são em maioria com as crianças, pelo contrário, a maioria em idosos, então a gente não vai ter esse reflexo na população. A gente talvez tenha um reflexo nas idades mais velhas, no ápice, no topo da pirâmide, né, no ápice, aonde essa população vai dar uma encurtada no ano de 2020. Mas aí tudo eu tô dizendo pra vocês, depende. No continente europeu a gente teve uma mortalidade muito grande, ainda tá tendo, Europa, ali na Itália, na Espanha, França, Reino Unido, a gente teve uma mortalidade muito grande e muitos idosos, né? Então, eu não sei se vocês viram, mas casas de repouso, porque tem muitas casas de repouso na Europa, muito mais que pra gente aqui, porque lá tem muito mais idoso. E os filhos muitas vezes não podem criar os pais, e tem muitos pais que nem tiveram filhos. Então, eles acabam indo nessas casas de repouso. E muitas, o Covid chegou, gente, e se alastrou. E como os idosos são, nesse caso, são a população que mais está sofrendo, a população que mais demonstra aí, uma certa sensibilidade para o coronavírus, dizimou casas de repouso inteiras, tá? Na Europa, a gente tem esses relatos, que casas de repouso morreu, assim, um número em massa de velhinhos. Mas pode ser que, então, pra frente, quando a gente for analisar a pirâmide, a gente tenha um encurtamento para os idosos, tá? Para os mais jovens, eu não acredito. Bom, na verdade, tem que esperar pra gente ver direitinho qual foi a idade que mais sofreu com a Covid, mas me parece até então que são mais os idosos, então a gente não vai ter uma resposta tão efetiva disso para os mais jovens. Na pirâmide não vai dar tanta diferença para os mais jovens, mas sim para os mais velhos, tá?
Bom, e aí, além desses incentivos, hoje a Europa está começando a receber muitos imigrantes, já recebeu muitos imigrantes, tá? Muitos mesmo, que vivem nesse momento de fuga, muito refugiado. E o que a Europa vê? Ela quer o refugiado? Ela recebe, muito por humanidade. Mas o que acontece? Esse refugiado precisa trabalhar, né? Ela recebe muito refugiado, principalmente do Oriente Médio. Mas esse refugiado, ele precisa trabalhar, né? E aí, muitas vezes, esse refugiado, ele vai ocupar cargos e vai aceitar ganhar salários menores que a população local. E isso gera xenofobia, que a gente sabe que é a aversão e o ódio ao estrangeiro. E aí, acaba que a Europa resolve um pouco esse problema da falta de mão de obra jovem com esses refugiados. Mas e as mãos de obras qualificadas? Qual que é o interesse do continente europeu? Ele quer muito imigrante, gente, mas imigrante jovem e qualificado, tá? Imigrante jovem e qualificado, ele é bem-vindo. Imigrante já mais velho, sem qualificação, nem tanto. Às vezes eles recebem no sentido de refúgio, certo? Porque essas populações sofrem com risco de morte mesmo em seus países. Mas o que a Europa mais quer é o imigrante com mão de obra qualificada, né? E jovem, olha aí, bom processo. Se qualificarem e depois, quem quiser ir mudar, tá aí com as portas abertas, né? Porque vai faltar mão de obra jovem. Mas hoje, então, tem muitos problemas na Europa. Eles até andaram fechando fronteira, né? A União Europeia viveu esse drama. Eles receberam muito refugiado em função da guerra da Síria. Na verdade, sempre recebeu ele do continente africano, porque a Europa e a África é muito perto, né? Então, muitos se lançavam no mar Mediterrâneo, muitos africanos se lançavam no mar Mediterrâneo com embarcações completamente precárias. O que a gente tem de morte é uma coisa absurda. Se lançavam no mar Mediterrâneo tentando chegar ao continente europeu para se instalar ali, tentar lutar por uma melhor condição de vida. Isso não é de hoje, gente. Demorou-se muito para a mídia falar nisso, demorou-se muito para as pessoas tomarem consciência disso, mas isso é um fato que já acontece há tempos. Nos últimos anos, isso se intensificou, tá? O próprio processo de globalização, ele facilita isso, esses deslocamentos. Mas isso se intensificou nos últimos anos. Mas não quer dizer que é um retrato, que é um cenário que mostra que isso é recente. Mas com a guerra da Síria, que estourou em 2011, 2012, a gente tem sim um aumento muito grande de refugiados no continente europeu, vindos do Oriente Médio, vindos da Síria. Muitos fazem a travessia pelo mar Mediterrâneo, outros fazem ela a pé, atravessando realmente os continentes. E como a Europa é signatária de vários tratados internacionais para refugiados, de aceitar refugiados, ela acabou aceitando muitos. A Alemanha, a gente entrou muito refugiado, até porque a Alemanha fica o tempo todo tentando melhorar a imagem dela no cenário internacional, né? Principalmente depois do Holocausto, ela vem provocando essas medidas, essa comoção, e como é um país desenvolvido, muito rico, tem condição de receber. A Grécia recebeu milhares de refugiados, mesmo passando por uma crise econômica, né, grande, que a gente ainda vai falar dessa crise para frente, mas ela recebeu muitos refugiados. Só que começou a entrar em demasia e começou a aumentar os processos de xenofobia. Porque o que eu falei para vocês, muitos veem o imigrante como uma concorrência desleal, porque ele aceita ganhar menos, porque ele trabalha por um salário menor. Outros veem isso um problema social, porque os estados acabam tendo que manter o mínimo das necessidades desses refugiados. Você não pode receber um refugiado e abandoná-lo, né? Então, tem todas essas situações. E outra coisa, aumentou muito os atentados terroristas. E isso foi notório, porque coincidiu que a guerra da Síria combinou com a época de expansão do Estado Islâmico, aquele grupo terrorista fundamentalista. Então, muitos terroristas se aproveitaram do momento que a Europa estava recebendo muito refugiado e entrou no continente como se refugiado fosse. Vocês imaginam? Fica muito difícil da Europa saber quem é refugiado e quem não é refugiado, né? É quase impossível isso, você saber quem é e quem não é refugiado, de verdade, né? E aí acabou que vinha do mesmo país, da mesma situação, numa guerra civil terrível, e muitos se passaram por refugiados e entravam no continente com o intuito de fazer atentados terroristas. Foi uma época que a gente via atentados constantes no continente europeu, constantes, né? Atentados às vezes menores, com bombas em alguns locais, outros saíam com faca, colocando faca nas pessoas na rua, ou com carros atropelando as pessoas. Foi cenários muito tristes que a Europa viveu. A gente ainda vê alguns casos, mas agora bem mais esporádicos, até porque o Estado Islâmico foi praticamente desmontado, né?
não acabou, então a gente provavelmente ainda vai ver algumas situações ligadas a atentados terroristas reconhecidos pelo Estado Islâmico, com certeza, e a gente nem sabe se eles estão planejando aí uma volta ou não dá para saber, mas alguns dos seus líderes foram mortos, então eles tiveram aí um baque mesmo na sua estrutura. Mas por causa disso, entre outros motivos, inclusive economia, levou a Europa a começar a dificultar um pouco a entrada desses refugiados, tá? Mas lembrando que muitos entraram, muitos entraram, tá? Muitos mesmo. E hoje vivem no continente. A Acnur, que é a agência da ONU para os refugiados, ela fala que o continente europeu é um dos que mais recebem. E, gente, um número muito grande morreu tentando chegar à Europa, né? Morre, na verdade, porque isso não é uma situação que tenha terminado. A guerra da Síria não terminou, os atentados, os grupos fundamentalistas continuam atuando, e a miséria no continente africano e as guerras civis continuam existindo, então a gente tem essa entrada. Mas, então, existe uma diferença entre esse processo de imigração normal e o processo de refugiado. O imigrante normal é aquele que entra no país tentando uma melhor qualidade de vida, tentando trabalho, estudo. O refugiado é o que está fugindo porque a sua vida corre risco. Tá? Então, receber um refugiado é um ato de humanidade. Agora, o imigrante comum já é um pouco diferente, tá certo? Esse a Europa quer privilegiar mesmo aqueles que são especialistas, aqueles que têm uma mão de obra qualificada, aqueles que têm aí melhor condição de oferecer um crescimento para o continente mesmo, para os países do continente mesmo, tá? Mas é uma população que está um pouco longe, uma situação que está um pouco longe da gente resolver enquanto permanecer essas guerras, enquanto permanecer essa situação de carência extrema e de pobreza extrema no continente africano, que a gente sabe que está muito distante ainda de terminar, né? Bom, gente, mas era isso que eu queria falar com vocês. Acho que eu falei tudo que eu precisava sobre Europa, tá? Que é um continente de idosos. A gente tem que lembrar sempre disso. É um continente de idosos, tá? Devido ao seu grande desenvolvimento, certo? Gente, então é isso que eu queria falar com vocês. Desculpa o tamanho do vídeo, ele ficou um pouco grande. Eu achei que ele ia ser menor, mas eu nunca paro de falar, eu falo demais. Acabou gerando aí quase meia hora, me perdoem. Mas é um assunto muito importante. Um assunto que tá caindo sempre em provas, sempre em vestibulares. E não é nem questão de vocês decorarem, é questão de vocês entenderem, tá? E aprenderem mesmo, construir essa noção dentro da cabeça de vocês, tá? Um beijo enorme, saudade sempre de vocês, tá? Beijão.